deputados reclamam que concede tempo um pouco mais para um do que para outro, e não é esse o nosso objetivo. Então, serei bastante estrito no tempo regimental. Só um minuto, esclarecimento. Deputado. Por favor, eu estou elencando alguns pontos. Eu queria um esclarecimento sobre um ponto que o senhor está falando. É possível? Qual artigo, deputado? Verdade, eu queria um esclarecimento. Então é pela Vossa Excelência, pela ordem, Vossa Excelência vai seguir também o tempo regimental de 3 minutos para as questões de ordem? Ou vai ficar a seu bel prazer? Quanto às questões de ordem, utilizarei estritamente. Senhor presidente, é questão de ordem para ver se há embasamento jurídico. Porque o que me interessa é embasamento jurídico e questão de ordem, que até o momento não houve. Então, respeitem seus próprios pares da oposição quando está com a palavra. Ordem, eu gostaria de fazer uma questão de ordem embasada no artigo 163, combinado com o artigo 137. Essa questão de ordem, inclusive, gostaria de ter feito na sessão anterior. Mas o que diz o artigo 173? Ele diz: consideram-se prejudicados, e elenca uma série de hipóteses que levam à prejudicialidade das proposições aqui feitas. E nenhuma delas se enquadra o requerimento que foi elaborado pela deputada... Para que os deputados possam acompanhar. É o artigo 163, não 173. 163, aliado a 137, certo? O artigo 163, ele fala da prejudicialidade. E aqui ele elenca uma série de possibilidades, que vão 8 possibilidades. Nenhuma dessas possibilidades se inclui no requerimento elaborado pela deputada Talíria, que foi considerado prejudicado. Como também não se enquadram aqui requerimentos que foram considerados prejudicados na sessão anterior, na reunião anterior desta comissão. O artigo 137, ele diz, e aqui se enquadrariam, que nos possibilitaria, inclusive, o direito ao recurso, que quando se considera prejudicado uma proposição, você arranca ela do processo de tramitação nessa casa. Ela morre na medida em que é considerado prejudicado. Aqui estão elencados os motivos que levam a essa prejudicialidade, como disse no artigo 163. No artigo 137 diz que a presidência devolverá ao autor qualquer proposição que seja alheia à competência da Câmara, evidentemente inconstitucional e antirregimental. Se Vossa Excelência negou os nossos requerimentos em função de uma percepção, ao meu ver equivocada, que deveria me dar o direito de recorrer, que Vossa Excelência me tirou ao prejudicar a proposição, e Vossa Excelência deveria devolver ao autor ou à autora e não prejudicar. Porque aqui no parágrafo seguinte desse artigo 137 é dito que, na hipótese do parágrafo anterior, ou seja, devolver nessas 3 possibilidades, a lei, a competência inconstitucional ou antirregimental, o autor da proposição poderá recorrer ao plenário. Ou seja, Vossa Excelência caça-nos o direito de recurso e, ao mesmo tempo, considera prejudicado o que não está elencado na prejudicialidade prevista no artigo 163. Prejudicado deveria estar a proposição esta, porque não tem os dados e é anticonstitucional, mas não os nossos requerimentos. Essa é a questão de ordem que formula a Vossa Excelência para que nós possamos, enfim... Não cabe recurso para requerimentos procedimentais. Apenas para falar... Trazido ao ministro Paulo Guedes, quando esteve aqui há uma semana atrás, ele terá 30 dias, de acordo com o nosso regimento, para formular as respostas. Portanto, senhor presidente, cabe a nós continuar a sessão e reunião e chega de chororô. Muito obrigado. Deputado Marcelo, deputada Gleice, após o deputado Marcelo Ramos encerra. Pela ordem, obrigada, presidente. Pela ordem, depois os parlamentares já inscritos, se me permite, 1 minuto, pela ordem. Depois das questões de ordem. Primeira questão de ordem, deputada Gleice. Sim, claro. Obrigada. Depois eu gostaria de falar pela ordem. Obrigada, senhor presidente. Minha questão de ordem é com base no artigo 114(12), sobre requisição de documentos. Sigilo, porque não são dados que dizem respeito à segurança do Estado. E ao obter os dados, aí sim, essa matéria pode ser votada na Comissão de Constituição e Justiça. E é por isso, presidente, que nós não estamos aqui a discutir um tema regimental. Nós estamos aqui a discutir um tema constitucional por ferir o artigo 113
dos atos das disposições constitucionais transitórias. E, portanto, nós queremos pedir a paralisação desse debate. Deputado Érico Cocai, 1 minuto. Presidente, eu estou com as notas taquigráficas da última reunião e ali é dito em determinado momento que este relator, as palavras do relator da matéria, este relator solicita ao presidente e aos nobres colegas desta casa mais uma sessão para que possamos analisar cuidadosamente cada um desses temas e possamos apresentar um voto, uma complementação de voto que o deputado disse que iria apresentar nesta terça-feira. Quando o deputado solicita mais uma sessão e Vossa Excelência defere a solicitação dele, nós estamos trabalhando com sessões do plenário, que não ocorreram. Portanto, essa sessão, ao meu ver, lendo as notas taquigráficas, por isso que utilizo pela ordem, ela não poderia estar acontecendo neste momento, porque não passou uma sessão. O prazo solicitado pelo parlamentar relator, ele não foi exaurido. Portanto, solicito que essa reunião seja transferida para depois da realização. Requerimentos. Requerimento de votação nominal. Na verdade, nós estamos pedindo a inversão dos trabalhos. Uma inversão dos trabalhos para que nós possamos apreciar a matéria, apreciar o expediente. Eu gostaria, antes de começar, de saber exatamente o que é o requerimento. Qual é o requerimento que você... Tá. Presidente, nós vamos... O deputado não conhece o requerimento. A inversão, primeiro, a inversão dos trabalhos, eu gostaria que Vossa Excelência só repetisse qual é o requerimento. Porque você tem vários requerimentos à frente desse. Ordem do dia, ata e expediente. Certo. Então o deputado Paulo Teixeira irá... Deputada Érica Cocai. E o deputado Rubem Ottoni também. O requerimento. Deputado Érico Cocai retira o requerimento. Então fica o requerimento do deputado Darcísio Perondi. Tem um outro requerimento de minha autoria. Deputado, o senhor me permite, com toda a boa vontade, sem nenhum tipo de subterfúgio, eu apresentei uma série de requerimentos aqui que Vossa Excelência simplesmente ignorou. Vossa Excelência nem disse que estavam prejudicados. Ignorou. E pulou para um requerimento que, se não me falha a memória, era o 7º na ordem estabelecida. Vossa Excelência não respeitou a ordem. Após esse requerimento, existe um outro requerimento de minha autoria, também que precede... Tudo bem, deputado. Eu vou declarar a prejudicialidade no momento correto, que é após esse requerimento. Não, eu estou falando que tem... O PT é contra este requerimento. O PT não quer que esta casa continue sendo aviltada, e o povo brasileiro também. Para além de ser uma proposição que prejudica sobremaneira a população pobre deste país, para além de ser uma proposição que está sendo tecida com os fios do obscurantismo ou os fios da escuridão, porque é uma proposição que nós não conhecemos os dados, ferindo a Constituição, ferindo o regimento, nós não podemos, aqui está decretando o final ou o fim da aposentadoria. Aqui nós não podemos estar decretando jogar na bala da ausência de dignidade humana idosos, que mais de 80% dos idosos desse país têm proteção social. Não terão mais com essa proposição. Nós não podemos estar rasgando a dignidade assegurada na Constituição, que é seu princípio fundante, rasgando a dignidade de mulheres, de professores, da população de baixa renda, arrancando... O Eduardo vai caminhar. Como vota o bloco PP, MDB, PTB? Mesmo requerimento retirado de pauta, autoria do deputado Érico Cocai. Requerimento 2 e 3, deputada Sarira Petroni, Luiz Flávio Gomes, Gervásio Maia, Eliel Machado. E o requerimento número 4, deputado Afonso Mota. Para encaminhar favoravelmente ao requerimento de retirada de pauta pelo prazo de 5 minutos, deputado Érico Cocai. Presidente, nós estamos pedindo a retirada de pauta porque essa comissão não pode urdir um golpe tão grande contra a população brasileira. Um golpe tão grande. E não pode estar marchando de cabeça baixa ao ritmo emanado do Palácio do Planalto, como se aqui nós não tivéssemos a capacidade de analisarmos as proposições que vão estar sendo objeto da nossa discussão e da nossa deliberação.
Nós estamos aqui com um governo que acabou de dizer que não tem cálculo algum. E nós temos aqui apresentado pela deputada Gleice Hoffmann uma série de estudos que apontam que há fragilidade nos dados que já foram apresentados. Aqui nós não estamos lidando com qualquer coisa a não ser as prerrogativas desta Casa Legislativa. Essa Casa Legislativa tem o direito de ver na inteireza uma matéria para se posicionar sobre ela. Nós estamos falando de uma proposta que vai impactar a vida de por volta de 100 milhões de brasileiros e brasileiras. Nós estamos falando da desconstrução de uma proteção social que está e atinge por volta de 82% da população idosa deste Brasil. E o governo vem e diz que ela é uma proposta boa para o povo pobre, porque diminui a alíquota de quem ganha menos de 8% para 7,5%. Mas não fala que aumentará o tempo de contribuição desta mesma população em 5 anos. No frigir dos ovos, esta população irá contribuir mais para uma previdência. Mas o governo não deixa claro que vai penalizar professores e professoras, impondo uma idade de 60 anos e impondo um tempo de contribuição que hoje não corresponde à realidade fática de uma categoria que é absolutamente fundamental para a soberania, para a libertação desse país de todas as trevas da ignorância que o governo quer imergir de novo este país. Por isso eu diria que não tem como aprovarmos esta medida, não tem como apreciarmos esta proposição. É uma proposição que penaliza os trabalhadores rurais, é uma proposição que penaliza viúvas e viúvos que não terão direito à integralidade das suas pensões. E eu digo, qual é o raciocínio do governo ao estabelecer que as pessoas que são aposentadas por invalidez não têm que ter o direito à globalidade da sua aposentadoria ou dos seus proventos? Aonde é que o governo está estabelecendo uma proposição que, em grande medida, vai penalizar quem mais trabalha? Porque tira a média de 80% dos salários, como é hoje, onde você descarta os 20% de salários menores e estabelece 100%. Houve recentemente uma matéria divulgada no jornal Correio Brasiliense, onde prova-se que, em vários casos, quem mais trabalha terá uma aposentadoria menor. Aí eu penso, se nós temos 53% da população brasileira que tem, ou seja, dos municípios brasileiros, que tem uma expectativa de vida média menor do que 65 anos, nós estamos com essa proposição, com o voto dos parlamentares, que não vão ter coragem de olhar no olho do povo brasileiro. Eu quero saber qual é o parlamentar que vai votar nessa proposição e vai olhar no olho da população que não tem uma expectativa de vida de 65 anos, ou vai olhar no olho de viúvos e viúvas e as pessoas com deficiência, que não vão poder ter acesso aos benefícios acumulados, as pessoas com deficiência que serão penalizadas. Nós estamos vivenciando um horror sendo construído, e aqui os representantes do governo baixam a cabeça e dizem: não, mas vai saber os dados, quer os dados e vão votar a favor? Ora, os dados devem ser divulgados para a população brasileira, para o parlamento. Quando o governo diz que decreta sigilo sobre esses dados, ele se revela um réu confesso. Ele se revela como aquele que está escondendo os dados, escondendo as questões do conjunto da população brasileira. Por isso esse parlamento, em nome das suas prerrogativas, em nome da dignidade do povo brasileiro, não pode votar essa proposição que é nitidamente inconstitucional, que nitidamente fere a dignidade humana e que o povo brasileiro já disse que é contra ela. Para encaminhar contrariamente ao requerimento. É só uma indagação para votar. Não cabe indagação ao relator nesse momento. O relator não precisa dar explicação nesse momento. Vou passar a análise do requerimento, apenas concedendo a questão de ordem ao deputado Érico Cocai e em seguida ao deputado Reginaldo Lopes. Deputado Érico Cocai, rapidamente, questão de ordem. Presidente.
Bom, enfim, eu me baseio na questão de ordem já respondida pela presidência da Casa em pelo menos 3 oportunidades. E me baseio nas competências da presidência de uma comissão que estão previstas no artigo 41. Nenhum desses artigos, nenhum dos itens desse artigo, dá à presidência de qualquer comissão a possibilidade de reformar uma decisão da presidência da Casa. E aqui tenho questão de ordem 171 de 2012, questão de ordem 356 de 2013, questão de ordem de 10.463 de 91. Aqui se trata especificamente da possibilidade que as comissões detêm, e eu falo as comissões, e inclusive a CCJ, de desmembrar as propostas de emenda constitucional. Eu me refiro ao fato de que Vossa Excelência não pode responder monocraticamente qualquer solicitação de desmembramento. Vossa Excelência sabe que quando diferentes matérias se encontram no mesmo projeto, é o artigo 57 que Vossa Excelência decidiu equivocadamente, ao meu ver, e por isso a minha questão de ordem, de forma monocrática, diz que se diferentes matérias se encontram no mesmo projeto, poderão as comissões, aqui não está dito a presidência da comissão, dividi-las para construírem proposições separadas, remetendo-as à mesa para efeito de renumeração e distribuição. O que cabe ao presidente da comissão? Analisar os pré-requisitos. Eu vou ler os pré-requisitos que estão previstos no regimento. Ele diz, o requerimento é regimental, o autor do requerimento é membro da comissão, o requerimento esgota todos os dispositivos relativos às matérias que se quer desmembrar. Portanto, cumpridos estes pré-requisitos, cabe ao presidente submeter o requerimento à apreciação do colegiado. Ou seja, o colegiado não foi instado a decidir se havia que se ter um desmembramento ou não. Agora, acreditar que as matérias são correlatas, qual é a relação que tem um abono salarial, que é um direito adquirido das pessoas que ganham entre 1 e 2 salários mínimos, a ver com a discussão de previdência. Que relação que carrega o fato de que o Poder Judiciário, ou seja, organizando-se o Poder Judiciário, ferindo-se cláusula pétrea, deve apresentar de onde serão sustentados financeiramente as suas decisões judiciais, o que prejudica sobremaneira a própria população. Portanto, solicito a Vossa Excelência que, pelo bom andamento dos trabalhos, pelo respeito ao regimento dessa Casa, que não pode ser rasgado, pelo respeito a esta comissão, submeta o desmembramento ao conjunto. Primeiramente, penso para responder, porque eu acredito que as outras questões de ordem são no mesmo sentido. Não tem artigo. Regimento é claro. Mas tudo bem. Bloco PP, MDB, PTB, como vota? Por favor, você tem um requerimento 187, a votação nominal, passear pelo sistema eletrônico de votos, que não está funcionando. E quando isso não acontecer, nós temos que ter votação em urna. Então o regimento é claro, Vossa Excelência deveria conhecer, não deveria me perguntar qual é está reiniciando, está tudo registrado, artigo, vamos aguardar. Porque não pode. Eu sei, deputado, estamos aguardando o retorno do painel, tranquilo. Estamos aguardando. Estamos aguardando. Consciência. E que não perca a consciência para não ficar com demência, presidente. O povo precisa saber a verdade. Presidente. Tudo bem. Deputada Érica Cocai com a palavra. Verdade, aqui se falou muito em coragem. Eu gostaria de dizer que talvez seja fácil ter coragem contra as mulheres, coragem contra os pobres, coragem contra os trabalhadores rurais, coragem contra professores e professoras. Eu quero ver se ter coragem aqui para enfrentar a financiarização da economia. Ter coragem aqui para enfrentar os sonegadores que atingem o montante, são responsáveis pelo montante de 500 bilhões de recursos que são sonegados. E que o próprio governo diz
que poderia recuperar 160 bilhões, mas nada faz para fazer este tipo de ação que significa enfrentar os poderosos. Aí se fala aqui em futuro, e eu digo, futuro para quem? Porque o trabalhador que vai contribuir com a sua própria aposentadoria, não vai se aposentar. O exemplo do Chile está aí. O exemplo do Chile, 79% dos aposentados ganham menos que o salário mínimo. 44% estão na extrema pobreza. E o nível de suicídio da população idosa é maior do que a população em geral. Não é isso, não é este futuro que nós queremos para o Brasil. Não é este futuro, porque esta proposta só dá um futuro para banqueiros, aqueles que vão estar operacionalizando as poupanças que o trabalhador fará. E ali se diz que não tem custo essa proposta. Como não tem custo? Hoje o trabalhador que está na ativa, ele é responsável, junto com o empregador, pela manutenção daquele que está aposentado. Presidente, o painel não está funcionando, presidente. Presidente, esse tempo aí é infinito. É o tempo, eu também quero falar, presidente. Só o PT vale aqui, presidente. Só o PT vale mente, vai pegar o sonegador, vai pegar o petista que deve 10 milhões. Presidente, se é um tem que ter tempo aqui, presidente. Se é um desrespeito. Deputada, mais 30 segundos. Bem, então nós precisamos ter noção de que o trabalhador vai deixar de sustentar as aposentadorias e o empregador também. No Chile foi 130% do PIB. Aqui se calcula em 4 trilhões. É por isso que o governo não quer apresentar os dados, porque os dados mostram a crueldade desta proposta. É tranquilo, então a gente vai fazer a votação pelo sistema manual. Com a palavra, deputada Leal Machado. Não somos traidores do povo e nem da pátria brasileira. Encaminhamento de bancada. Questão de ordem, deputada Érico Cocai. Presidente, artigo 192, parágrafo 4º, que diz: sempre que o presidente julgar necessário ou for solicitado a fazê-lo, convidará o relator substitutivo ou outro membro da comissão, com mais pertinência à matéria, a esclarecer em encaminhamento de votação as razões do parecer. E eu gostaria de fazer, dentre tantos aspectos que precisam ser esclarecidos no seu relatório, eu gostaria de pontuar 3. Primeiro, abono salarial. Não tem nenhum tipo de relação com matéria previdenciária. Segundo, há uma cláusula pétrea, nitidamente ferida. Diz respeito à manutenção, nesse texto, no seu parecer, de uma proposição que obriga o Poder Judiciário a justificar e a indicar as fontes que vão financiar as suas decisões. Isso é ingerência de um poder sobre o outro. E o terceiro, mas o terceiro, dentre tantas incoerências do seu relatório, diz respeito a como o senhor trata no seu relatório sobre, considerando como possíveis excessos, tanto a questão que diz respeito ao BPC ou aposentadoria rural. Possíveis excessos que devem ser vistos e que devem se passar por um exame cuidadoso que Vossa Excelência não teve a capacidade de fazê-lo. Vossa Excelência deveria ter feito um exame cuidadoso sobre cláusulas que estão sendo retiradas e que dizem respeito às garantias e aos direitos individuais. Alguns falam que a previdência é um direito social. Bom, mas a aposentadoria, ela é um direito individual. E já existe uma larga jurisprudência que indicam que não há uma cláusula específica da Constituição que concentra o conjunto dos direitos e garantias individuais. Eles estão diluídos por todo o texto constitucional. Por isso eu diria, Vossa Excelência, que está emitindo um parecer acerca da constitucionalidade, está
recomendando, e eu nunca vi isso antes, mas está recomendando que esta casa faça um exame criterioso, cuidadoso, sobre possíveis excessos. Então, Vossa Excelência está pontuando excessos que ferem a dignidade humana, que é princípio fundante da própria Constituição. E Vossa Excelência diz que limpou os jabutis, mas abono salarial nesta proposição é um jabuti. E tentar organizar o Poder Judiciário é ferir uma cláusula pétrea. Por isso, gostaria que o relator, de acordo com o que está previsto... Não obstante estar correta quanto ao 192, parágrafo 4º, nós já passamos da etapa do encaminhamento de votação, estamos na etapa